Oiê, vamos falar de Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor. Meu nome é Alessandro Perry e no meio dessa desorganização nós falamos um pouquinho de educação. Nessa temporada de 15 episódios estamos falando agora sobre a gramática na redação do Enem. Estamos falando da competência número 1. Eu já falei qual que é a categoria da competência 1, que ela está preocupada. Inclusive já dei algumas ideias de outras expressões que aparecem. Então onde, aonde, haja visto, haja vista. Inclusive se ministério é com letra maiúscula ou com letra minúscula. E se você perde pontos na competência 1 e outras competências. Vamos falar hoje de bullying. Ficou meio estranho, eu devia ter colocado isso no roteiro porque saiu muito mal. Na verdade, o que eu quero falar são até mesmo de outras palavras que surgem na língua portuguesa que tem sua origem no inglês. Então, o bullying talvez seja uma das palavras mais comuns que você vai ter que ouvir, porque até mesmo é difícil traduzir. Como é que a gente traduz bullying para uma forma efetiva? A gente chama de zoeira, caçoação, malandragem, o que a gente chama, né? Valentia. É difícil a gente conseguir traduzir, por isso a gente usa bullying. E aí tantas outras palavras podem surgir, né? Cyberbullying, pode inclusive também aparecer outros termos. Até mesmo internet, que já foi integrado do inglês para a língua portuguesa. Fica a dúvida, né? Como é que a gente escreve essas palavras de outras línguas? Por exemplo, se eu tiver que trazer um termo de alemão, por exemplo, Bildungsroman, que é o romance de formação, ou eu quiser falar até mesmo de outros termos, como por exemplo o harakiri, que é um termo que vem da língua japonesa. Como que eu consigo utilizar isso da melhor forma possível? O bullying talvez seja o mais fácil de todos, porque apesar de a gente conseguir ver ele com muita frequência, e provavelmente você vai ter nos textos motivadores para poder te ajudar, o grande consenso do Enem é que palavras de língua estrangeira, que inclusive é por isso que a gente tem uma fama tão grande de ter palavras do inglês e do espanhol, por conta de a gente ter a cultura americana, inclusive muita influência dos países hispanohablantes, faz com que a gente não seja penalizado no Enem se você escrever uma palavra em outra língua de forma errada. Logicamente, a gente tem que fazer com que a redação completa seja escrita em língua portuguesa, mas você escrever um termo não tem problema, porque às vezes o termo ele é muito mais útil em uma outra língua do que a gente sequer tentar fazer uma tradução, como por exemplo, eu desafio vocês a trazer uma palavra em um termo só que explique tão bem a palavra bullying, que não seja a própria palavra que a gente tem em língua portuguesa, mas a gente não tem essa retirada. Então, se o seu professor está corrigindo você de uma palavra de outra língua, desconsidere, isso não acontece. Então você pode ficar muito tranquilo quando você lidar com principalmente temas que falam de internet ou temas do ambiente digital. É muito comum que a gente tenha palavras de outra língua e essas palavras não serão penalizadas de você. Então se você errar a palavra feedback, se você errar a palavra deadline, se você errar qualquer palavra que não seja do português, mas que dê para poder compreender o que você quis dizer, não vai ser penalizado. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser me encontrar, você sabe onde me encontrar. Só você me encontrar no meu site professoralessandro.net. Inclusive tem um e-mail também, contato@alessandroprofessor.net. Muito obrigado por ter me ouvido e ter ficado até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!